Let's go studying English! Vamos estudar inglês, vamos fazer a nossa revisão pós-pandemia, né? Para nós nos prepararmos aí para a avaliação diagnóstica. Nós vamos tratar do passado simples. No início do ano nós começamos a ver isso com vocês, tá certo? O ano passado, nos módulos anteriores, aprendemos os verbos, alguns verbos, e como utilizá-los no presente. E esse ano, no início, né, do ano e durante a pandemia, nós trabalhamos os verbos no passado simples. Ou seja, como é que a gente utiliza o passado, o verbo no passado. No presente, eu falo, eu canto, eu escuto, né? E no passado eu falei, eu cantei, eu escutei. Então vamos lá. Para a gente lembrar de uma coisa importante em inglês, é que que é essencial saber no passado, é que existe uma diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. Vamos lá. Os verbos regulares, eles no passado terminam com ed ou d, certo? Por exemplo, o verbo to believe, que quer dizer acreditar. To believe quer dizer acreditar. No passado, ele vai ficar believed. Olha, ele ganhou um dzinho no final, tá certo? O verbo to clean, que é limpar, o verbo limpar, to clean. No passado, ele vai ficar cleaned. Olha, o dzinho no final. E o verbo like, que é gostar, no passado, ele vai ficar liked. Ganha o dzinho no final. Então, todos os verbos regulares em inglês, no passado, vão ficar com o ed no final, tá certo? Eu coloquei em 2 exercícios que a gente fez uma tabela de verbos regulares e irregulares. E no início do ano eu entreguei a todos vocês, também uma tabelinha com os verbos regulares e irregulares, tá certo? Então vamos lá para ver como é que a gente faz o passado desses verbos. Então vamos lá, vamos ver como é que esses verbos ficam no passado simples. Veja só, o verbo to believe, que é acreditar, no presente vai ficar assim: I believe in my friends. Eu acredito nos meus amigos. I believe in my friends, certo? O verbo to believe, acreditar, no passado, vai ganhar no final a letra D, vai mais D no final, certo? No nome do verbo, no verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é o nome do verbo. Por exemplo, acreditar, comer, sonhar, digitar, assistir, certo? São verbos no infinitivo, é o nome do verbo. Então, no passado, o verbo believe vai ficar I believed in my friends. I believed in my friends. Eu acreditei nos meus amigos, certo? Ok? Vamos lá para outro verbo. O verbo to clean, que é limpar. No presente, vou colocar assim: You clean your bedroom every Saturdays. Vocês limpam o quarto de vocês todos os sábados, tá certo? Aí eu vou colocar esse verbo no passado, limpou ou limparam, certo? O verbo clean, limpar no passado, vai ganhar um ed. Veja que ele termina em N, então ele vai ganhar ed. O verbo believe terminava em E, aí ganhou um D. O verbo clean termina em N, aí vai ganhar um ED. Veja como é que vai ficar no passado. You cleaned
your bedroom last Saturday. De novo. You cleaned your bedroom last Saturday. Então, você limpou seu quarto no sábado passado, tá bom? Muito bem, nós acabamos de ver os verbos regulares no passado. Como é que a gente faz para colocar esses verbos no passado? Então, eles ganham o D no final ou ED. Em alguns casos, IED, certo? Mas isso não importa agora. Aí a gente vai ver agora quais são os verbos irregulares. Eles não seguem a mesma regra dos verbos regulares no passado simples. Ou seja, eles não recebem nem o D nem o ED no final. O que é que tem de diferente? No passado simples, eles mudam a forma como são escritos. Eles têm uma grafia diferente do verbo no presente. Vamos lá para 3 exemplos. O verbo to awake. To awake, que quer dizer acordar. Pode ser wake up também. Mas to awake, no passado vai ficar awoke. Então, I awake, eu acordo. I awoke, eu acordei. Ele muda a forma. Outro exemplo, o verbo beber. To drink. No passado ele vai ficar drunk. Olha, drink, certo? No presente. Aí no passado ele muda. Drunk. Vai ficar, né? O A. E o verbo to say, que é dizer. Dizer. Verbo to say. No passado ele vai ficar said. Então, I say. Eu digo. I said. Eu disse. Ok? Então, vamos detalhar esses exemplos. Vou pegar 2 verbos, certo? Primeiro, o verbo to drink, que quer dizer beber. No presente simples, vai ficar assim a frase, ó. They drink beer at the party. They drink beer at the party. Que quer dizer, eles bebem cerveja na festa. Bebem agora, tá bom? O verbo to drink, beber, no passado simples, ele vai mudar a forma de escrever. Porque ele é um verbo irregular. Então vai ficar assim, ó. They drank beer at the party. They drank beer at the party. Eles beberam cerveja na festa, né? No passado. Vamos utilizar outro verbo. O verbo to say, que é o verbo dizer, no presente vai ficar We say beautiful things to our children. Nós dizemos coisas bonitas para os nossos filhos. We say beautiful things. Né? Nós dizemos. Agora, no passado, o verbo vai mudar o jeito de escrever. Ele vai mudar a grafia. Vai ficar assim. We said beautiful things to our children. We said beautiful things. We said. Nós dissemos coisas bonitas para os nossos filhos. Bem, crianças, a gente agora vai ver como é que a gente faz para usar as frases negativas, né, para dizer eu não falo, eu não digo, eu não disse, eu não fiz. E como é que a gente pergunta? Eu fiz? Eu falei? Como é que a gente vai usar isso no presente simples e no passado simples? Mais especificamente no passado, porque no presente a gente já aprendeu. A gente usa o verbo auxiliar did, que quer dizer fazer. Só que quando ele entra nas frases de negação e de interrogação, ele não é traduzido. Ele só está lá para ajudar a gente a saber que a frase é negativa ou interrogativa e se ela está no presente ou no passado. Vê só, quando a gente aprendeu o presente, a gente aprendeu a utilizar a partícula do, certo? Estão lembrados? E a partícula don't, do not.
que é no presente. I don't know. Eu não sei. E do I know, né, colocando ele na frente, eu sei, certo? No presente. Mas no passado, a gente vai usar a partícula did, ou did not para o passado. Did not para o passado, que também pode ser usado como didn't, que eles contraem, aí a contração vai ser didn't, certo? Vamos lá. E na interrogativa, é só a gente pegar o did e colocar na frente da frase. Vamos lá, ver com os exemplos? Veja só, a frase está no passado afirmativa. A frase afirmativa no passado. I liked that class. I liked that class. Que quer dizer, eu gostei daquela aula. O verbo gostar, né? É um verbo regular no passado, tem o ed no final. Tá vendo aí o ed? Ele é um verbo regular. Então, vamos lá. Então, para negar, o que é que eu faço? Eu simplesmente coloco I did not like that class. I did not like that class. Ou seja, eu não gostei daquela aula. Eu também posso usar I didn't like. I didn't like. Eu não gostei daquela aula, certo? Observe que o verbo, quando a gente coloca ele na negativa, ele volta para a forma no infinitivo. Preste atenção. Aqui é a frase. I didn't like. No passado afirmativa, eu tinha dito I liked. Eu gostei. Agora, no passado negativo, a frase, eu boto I didn't like. Veja que o like voltou para a forma no infinitivo. Sim, vamos lá. E para fazer uma pergunta, basta a gente colocar o did no início da frase e o ponto de interrogação no final. Veja só, vamos continuar usando o verbo gostar. Vai ficar assim, para eu perguntar se você gostou daquela aula. Vou perguntar, você gostou daquela aula? Aí vai ficar, did you like that class? Did you like that class? A gente também pode perguntar na forma interrogativa, né? Por exemplo, colocando didn't antes da frase e a interrogação no final. Aí vai ficar assim, didn't you like that class? Didn't you like that class? Veja que o didn't está na frente e eu estou fazendo a pergunta. Você não gostou daquela aula, certo? Mais um exemplo. Did she awake late? Did she awake late? Né? Ela acordou tarde? Veja que o did está no início. Bem, gente, eu fiz o possível para tornar, né, bem simples, para que vocês vejam aí como é que a gente usa os verbos no passado, os verbos regulares e irregulares, e como é que a gente nega, né, constrói frases negativas e interrogativas. Então, resumindo, no passado simples, os verbos regulares são aqueles que ganham o D ou o ED no final, né? Por exemplo, o verbo fechar. No presente ele vai ficar I close. I close the door. I close the door. Eu fecho a porta. No passado, ele vai ganhar o Dzinho no final. Vai ficar I closed the door. I closed the door. Certo? Os verbos irregulares, eles vão mudar a grafia no passado. Vão mudar o jeito de escrever. Por exemplo, o verbo wear. O verbo wear é o verbo vestir. E no presente vai ficar you wear red pants. You wear red pants. Você veste calças vermelhas, tá certo? No passado, o verbo vai ser escrito de forma diferente. Vai ficar assim, no passado. You wore red pants. You wore
red pants. Você vestiu calças vermelhas. Nas frases negativas, basta a gente colocar o did not ou didn't. Por exemplo, she didn't sing any songs. She didn't sing any songs, certo? Ela não cantou nenhuma música. Ela não cantou nenhuma música. Aí, nas interrogativas, basta a gente colocar o did na frente da frase, terminando com um ponto de interrogação. Por exemplo, did you understand? Did you understand? Vocês entenderam? Então, eu espero que vocês aproveitem bem esse vídeo, tá certo? Podem ver quantas vezes quiser. E vamos lá com tudo para nossa avaliação diagnóstica. Vai dar tudo certo, não se preocupem, porque a gente vai fazer uma coisa bem simples para que vocês possam fazer direitinho, tá certo? Qualquer dúvida, aí vocês entrem em contato comigo que a gente tira, tá certo? Fiquem em paz e muita saúde.